É um prazer estar com os irmãos nesta noite. Nós queremos agradecer a Deus pelo convite feito a nós. Como disse o pastor, meu nome é Marcelo Barros, sou casado, tenho 3 filhas. Há 7 anos e meio nós trabalhamos em São Sebastião da Tumã. Dia 29 de julho deste ano nós entregamos a igreja. Entendemos que Deus queria que nós retornássemos. Eu tive alguns problemas de saúde, tive algumas dificuldades com a pressão, cheguei perto de um infarto, e aí, tratando da saúde e algumas coisas mais, entendemos que Deus queria que entregássemos. Minhas filhas estavam se formando. Quando nós fomos para São Sebastião, elas eram pequenas. À medida que foram se formando, o município vai fechando as portas. A mais velha tem 22 anos. Quando completou o ensino, não tinha mais o que fazer no município, e aí veio para Manaus. Isso pesou. A segunda terminou o ensino também, a Micaela, e aí caminhou para Manaus. E eu, orando a Deus, entendia que o primeiro ministério meu não era com a Salém, era com a minha família. E disse para minha esposa: está na hora de voltarmos. E hoje estamos juntos. Eu tenho ainda uma pequena de 13 anos, a Isabelle. Elas não vieram. A Micaela trabalha aqui no Shopping Manauara, a Valéria faz faculdade, e a Isabelle dá trabalho. 13 anos, né? Dá trabalho. As duas trabalham e ela dá trabalho. Está todo mundo trabalhando, né? E eu estou morando, irmãos, numa casa em que meu irmão me cedeu. Ele entregou a casa em uma condição difícil, e nós estamos reformando a casa. Por essa razão, a esposa e a Isabelle não vieram. Elas estão cuidando da bagunça que nós fizemos durante o dia. Os pedreiros vão e tem que quebrar aqui, quebrar ali, e as coisas ficaram. Eu disse para ela: está na hora de eu ir, você a limpa. E ela ficou. Então amanhã, se Deus permitir, eu estarei aqui. Espero que com quase toda a família, talvez não com a Micaela por conta do trabalho. E peço aos irmãos já que ore por nós. Nosso trabalho com Deus continuará. Dia 19 de setembro eu viajo para Rondônia. De Rondônia, Campo Grande, Mato Grosso. Alguns trabalhos a serem feitos ali. Há um grupo de irmãos trabalhando para montar igrejas, e conversaram comigo, e nós vamos estar por lá nesses dias. E não sabemos o que Deus ainda tem para nós. O que eu entendo é que a obra de Deus é grande, e nunca haverá contingente de pessoas, nunca haverá gente sobrando na obra. Eu sei que onde pudermos estar, podemos ser útil. Mas muito bem, eu queria agradecer o convite mais uma vez e pedir aos irmãos que abram suas Bíblias comigo para o livro de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 1. Hoje, irmãos, eu apenas, provavelmente eu não entre no livro propriamente dito. Passaremos a fazer a exposição deste livro a partir de amanhã. Hoje nós estaremos olhando mais o contexto histórico, o pano de fundo. É importante, numa série de conferências como essa, começarmos do início. E aí nós vamos hoje falar a respeito disso. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos então expondo as Escrituras Sagradas nos seus versículos. Mas hoje eu quero ler com os irmãos Daniel capítulo 1, versos de 1 a 2. Daniel capítulo 1, verso 1 e verso 2. No ano de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus.
Querido Deus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade em que estamos a viver esses dias, ó Deus, e contemplamos a soberania do Senhor sobre todas as coisas. Queremos, ó Deus, agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome para assim, ó Deus, aprender do Senhor. Fala conosco nesta noite, por intermédio da Tua palavra. Nosso pedido de gratidão em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos, nós costumávamos brincar em São Sebastião com a mocidade, e às vezes eu dizia para eles que é mais fácil achar um japonês de olhos verdes do que um jovem compromissado. Eu pergunto e começo essa série de mensagens nesta noite perguntando: será que ainda existe jovens confiáveis? Será que ainda existe pessoas confiáveis? E se nós olharmos durante 20 séculos, a igreja vem dizendo ao mundo que reconheça seus pecados. A igreja vem dizendo ao mundo que reconheça seus pecados, que se arrependa e que creia no Evangelho. Mas no início do século 21, irmãos, a igreja está ouvindo do mundo a seguinte expressão: cuide de seus próprios pecados. Durante 20 séculos, a igreja disse ao mundo que o mundo deveria se arrepender de seus pecados. Mas no século 21, é interessante nós notarmos, o mundo diz à igreja: cuide de seus próprios pecados. A igreja, irmãos, ela cresce, nós não negamos isso, ela cresce em números, mas ela não cresce em vida. Nós temos observado isso. A igreja brasileira, ela tem crescido, e ela cresce de fato em números. Se você vai olhar as estatísticas, de fato ela cresceu em número, mas ela não cresce em vida. Ela toma de salto a nação, mas ela não produz transformação de vida. Quando nós estávamos trabalhando na igreja Nova Jerusalém, irmã Kelly estava lá, irmão Vitor, Thaís era pequena, eu lembro que saindo da Compensa para Nova Esperança, eu entrei num 014, e aquele 014 estava lotado de crentes, na sua maioria jovens. Meus irmãos, eu fiquei olhando para aquilo e era muita gente mesmo. Havia um crescimento de jovem dentro de igreja enorme, mas todo o percurso em que eu estive dentro daquele ônibus, eu pude perceber quão grande era o número de mau testemunho que aqueles jovens vinham dando dentro daquele ônibus. Havia um crescimento, há um crescimento, mas não há transformação de vida, irmãos. Nós não temos visto vidas transformadas. É interessante, nós temos muita mensagem, mas, meus irmãos, pouco conteúdo nessa mensagem. A crise de integridade, ela está presente na família, ela está presente nas instituições públicas, ela está presente na educação, no comércio, na política e até na igreja. Nós temos passado e visto esta crise de identidade, de integridade. Falta integridade nos palácios, falta integridade nas casas de leis. Nós estamos acompanhando isso, frequentemente nós acompanhamos. Falta integridade entre aqueles juízes que estão no Supremo. Então há uma crise de integridade muito grande na família, nos palácios, nas casas de lei, até nas igrejas. O que nós temos hoje, irmãos, não é apenas um comportamento imoral, mas uma perda de critérios morais. E é interessante quando nós olhamos para Davi, no Salmo 11, verso 3, Davi diz, espantado, assustado, ele diz: se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? A mensagem do livro de Daniel, meus irmãos, ela pode não ser popular, palatável, mas eu digo para os irmãos, ela é desesperadamente necessária. E ela faz aqui uma radiografia da própria alma. É interessante que a mensagem do livro de Daniel, ela mostra aqui um recesso do coração e ela alcança a luz aos corredores sombrios da vida. Daniel, meus irmãos, viveu num tempo em que a verdade estava sendo pisada, os valores estavam sendo escarnecidos, a religião tinha perdido sua integridade.
É muito parecido com o que vivemos hoje. É muito parecido com o que vivemos hoje. E é interessante que esse livro, ele trata da sabedoria de Deus na história. Ele também cuida aqui de falar de Deus, dizendo que Deus cuida e se agrada daqueles que temem e tremem o seu nome. O livro também, ele dirige, ou ele mostra Deus dirigindo a história e governando a igreja. O mesmo que cuida dele, de cada um de nós, ele diz que Deus conduzirá o seu povo em triunfo. E é interessante, irmãos, Daniel é um livro histórico, à medida que também é profético. E é interessante, ele olha para o passado, interpreta o presente e descobre o futuro. Nada escapa, Daniel vai dizer, do controle de Deus. Deus dirige a história. Deus governa tudo e nada foge do controle de Deus, nada sai da mão de Deus. Daniel, meus irmãos, tem uma mensagem ética e clara para o nosso tempo. Ele revela como podemos ser íntegros na adversidade ou na prosperidade. E ele mostra-nos como devemos confiar em Deus, não simplesmente pelo aquilo que Deus faz por nós, mas por quem Deus é. A mensagem de Daniel vai nos ensinar que de uma corrida frenética, as pessoas estão atrás de milagres, nós deveríamos buscar avidamente a integridade. Em vez de sofregamente buscarmos as bênçãos de Deus, deveríamos correr profundamente para viver uma vida com Deus. Nesse sentido, irmãos, este livro tem uma mensagem profundamente consoladora para nós. E ele abre a janela do tempo e mostra-nos a linda paisagem de Deus. Não importa se cruzamos aqui vales escusos, estradas crivadas de espinho, não importa se aqui somos despojados de tesouros da terra ou se somos banidos nas prisões, não importa se o mundo inteiro nos odeia ou se o diabo vai lançar contra nós suas fúrias indômitas. A igreja de Deus, selada por Deus, amada por Deus, ela é vencedora, ela é triunfante. Ela é uma herança incorruptível, inacessível. Ela é a glória de Deus eterna. E nós sabemos disso, o destino da igreja é o céu. Em virtude disso, irmãos, dessa mensagem apocalíptica, Daniel é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento. E estudar Daniel é uma experiência fascinante. E eu digo para os irmãos, esse livro é um dos livros mais fantásticos de toda a Bíblia. Ele é histórico e também é profético. Ele descreve o passado e discerne o presente e antecipa o futuro. O livro de Daniel é um manual singular acerca de temas relevantes como juventude, vida acadêmica, vida política, vida externa, acordos internacionais, santidade, oração e estudo da palavra. O livro de Daniel, ele revela extraordinários milagres de Deus, mas sobretudo ele fala de homens que foram fiéis. O livro fala de homens que foram fiéis a Deus. Fala que apesar da fama que obtiveram, eles foram íntegros. Fala de um jovem Daniel que provavelmente aos 18 anos de idade assume um posto e uma postura de um homem íntegro. E não foi a fama, e não foi o poder que fez, ou jamais pôde fazer aquele jovem mudar. O livro vai mostrar isso, vai nos ensinar que apesar do posto onde esse homem chegou, ele não mudou sua integridade, ele permaneceu firme. Antes de entrar na mensagem, eu preciso, como eu disse, mostrar alguns fatos relevantes. E nós vamos refazer aqui uma retrospectiva histórica. Os irmãos lembram que Deus, no livro de Gênesis 12, ele chama Abraão, ele tira Abraão de Ur dos Caldeus, ele faz uma promessa a esse homem chamado Abraão, e esse homem então sai de Ur dos Caldeus, forma uma família e mais tarde ele constitui uma nação sobre a promessa de Deus. E os irmãos lembram, essa nação ela desce ao Egito, e no Egito ela permanece 400 anos.
Mas após 400 anos, Deus tira do Egito essa nação com uma mão forte, e Ele vai desembarcar essa nação, e essa nação vai estar debaixo, então agora perambulando, obrigado irmãos, no deserto, 40 anos, sob a liderança de Moisés. Durante 7 anos, após a morte de Moisés, a liderança é trocada, e aí Josué e Caleb, eles conquistam a terra de Canaã. Surge então a teocracia, é o período dos juízes. Esse tempo durou 300 anos. E após os 300 anos, entre os 300 anos, Israel oscilou entre pecado e juízo, arrependimento e restauração. Depois da teocracia veio a monarquia. Os irmãos lembram disso? 120 anos de Reino Unido sobre Saul, Davi e Salomão. Com a morte de Salomão, em 931, sobre agora o governo de seu filho Roboão, o reino se divide em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte foi formado por 10 tribos e teve 19 reis, com 8 dinastias. Dinastias são reis, ou são reinos formados de famílias. E esses tiveram 8 dinastias, mas eu posso dizer para os irmãos, nenhum desses reis foi piedoso, nenhum desses reis andou com Deus. Por causa dessa obstinação e desobediência, eles foram levados cativos em 722 pela Síria e jamais foram restaurados. O Reino do Sul, formado por 2 tribos, Judá e Benjamim, procedia da dinastia davídica. Os irmãos lembram também disso. Esse reino teve momentos de glória e tempo de calamidades. Reis que alterou momentos de volta para Deus e momentos de rebeldia. Mas porque o povo abandonou o Senhor e sua palavra, Deus enviou juízo sobre a nação. Os caldeus vieram contra eles e Deus os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Mas também precisamos conhecer qual era a situação política daquele tempo. E os irmãos lembram que nos anos de 608 a 597, reinava em Jerusalém Joaquim, que havia sido empossado por Neco, faraó do Egito. Eu queria que alguém lesse para nós, 2 Reis 23, 34, um jovem, por favor. Você vai ver que Neco, faraó do Egito, ele vai empossar Joaquim. E nesse período aí havia uma luta entre 2 nações. A Síria lutava contra o Egito. E aí houve uma batalha, 2 Reis 23 e 34. E depois ainda continua com 2 Reis, nós vamos ler 23 e 29. Você vai ver que Neco vai empossar aí Joaquim. 2 Reis 23, verso 34. Quem achou primeiro? Também constituiu o rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, e lhe mudou o nome para Joaquim. Porém, levou consigo para o Egito a Jocais, que ali morreu. Nessa batalha, Jocás vai morrer. E é interessante nós olharmos, ainda lê para nós, irmãos, 23 e 29. Você vai ver que Josias, ele temendo pela segurança de seu reino, ele achou melhor atacar o exército egípcio, mas ele vai morrer na batalha aqui de Carmes. Lê para nós aí, irmão, por favor. Nos dias de Josias, subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates. E tendo saído contra ele, o rei Josias, Neco matou, no Egito, do primeiro encontro. Olha aí, ele vai morrer. A situação aí é alarmante, porque eles abandonaram a Deus, abandonaram a sua palavra,
preferiram aliar-se ao homem em vez de se ajuntar a Deus. Eles tomaram suas próprias decisões, fizeram suas escolhas, isso pesou, isso vai resultar na morte deste rei. Ele vai então confiar no homem, mas o homem não pode lhe dar segurança, ele vai morrer por conta de sua obstinação. Aí, quando havia um reinado apenas entre 3 meses, imposto aí pesado tributo a Judá, foi constituído o rei Joaquim. Então o irmão deposto de Joacás, vou pedir que o irmão ainda veja para nós aí o 23, de 31 a 35, você vai ver que como ele vai ser deposto, o irmão dele vai ser colocado num lugar, ele vai ser castigado por Deus. Por favor, leia aí o 23, do 31 ao 35. Tinha Joacás 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Amutal e era filha de Jeremias, de Libna. Fez ele que era mal perante o Senhor, segundo tudo que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco mandou prender em Riba, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs a terra apenas de 100 talentos de prata e 1 de ouro. Faraó Neco também constituiu o rei Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, e lhe mudou o nome para Joaquim. Porém, levou consigo para o Egito a Joacás, que ali morreu. Joaquim deu aquela prata e aquele ouro ao Faraó. Porém, estabeleceu um imposto sobre a terra, para dar esse dinheiro segundo o mandado de Faraó. O povo da terra exigiu prata e ouro, de cada um segundo a sua avaliação, para dar a Faraó Neco. É interessante, obrigado. Você percebe aí que o castigo de Deus parece ser retardado, mas ele não falha. A ideia aí é que ele passou a pensar que Deus havia então deixado de agir como havia prometido na sua aliança, mas foi apenas retardado, mas não falhou, não foi evitado. Joaquim, irmãos, Joaquim foi um rei ímpio. Seu pai Josias rasgou suas roupas em sinal de contrição e arrependimento. Todavia ele rasgou foi as escrituras. Seu pai, quando então percebeu o estado em que se encontrava a nação, o povo longe de Deus, ele rasga as vestes em contrição, ele então se derrama diante de Deus. Mas aí o filho vem, o filho nasce, assume o seu reino, porque eles estão no momento de dinastia. Ele assume o reinado, em vez dele seguir o exemplo do pai, rasgar as vestes, afastar as coisas que estavam contaminando o culto e tudo aquilo que fazia parte da cerimônia de Israel, ele rasga as escrituras, ele rasga então a palavra de Deus, ele não faz caso das coisas de Deus. Ele rasga aí as escrituras, ele queima o rolo da palavra de Deus, ele queima aqui, ele não continha a mensagem do profeta Jeremias, e é interessante, ele manda prender o mensageiro. Queria que alguém lesse para nós precisamos olhar aí, marque na sua Bíblia, Jeremias 36, de 20 a 26, você vai ver aí o quanto esse homem é ímpio. É interessante, o pai dele foi um homem de Deus, foi um homem que andou com Deus, foi um homem ali que se submeteu à lei de Deus, foi um homem que deu um exemplo. E aqui eu preciso dizer a todos nós, aquele ditado que nós ouvimos muito, que filho de crente não é crentinho. Você olha para esse homem, um homem consagrado, um homem honrado, um homem que ama a Deus, um homem que deu exemplos. Irmãos, esse tempo que nós passamos em São Sebastião, eu foquei muito a mensagem com famílias, e é interessante nós observarmos que quando você olha para o Antigo Testamento, você vê poucos homens que se importaram com sua família. Quando você já vê o nosso representante federal, Adão, ali, você vê Adão totalmente ausente da família. Você vê um homem omisso na sua liderança como marido. Você vê um homem que não observa os
preceitos que deveria repassar os filhos. Antes de Caim matar Abel, você não sabe, será que nós não somos capazes de pensar que aquele homem viu, aquele homem sabia do intuito do filho, mas você não vê ele agindo. Você vê Deus dizendo a ele que ele deveria dar nome aos animais, bem como dá nome aos filhos, mas quem coloca o nome nos filhos é a mulher. Então você percebe o quanto ele está ausente disso, e aí você percebe aonde os filhos vão parar. Mas no caso desse rei é diferente. Esse homem rasgou as suas vestes em contrição, ele se arrependeu, ele fez uma limpa em tudo aquilo que foi trazido para dentro do templo, mas agora nasce um filho. E esse filho, meu irmão, ele não segue os mesmos passos de seu pai. Pelo contrário, ele é ímpio. Como eu disse, o pai rasgou as vestes em contrição, dobrou-se diante de Deus. Mas esse homem, ele rasgou as escrituras, ele queimou os rolos e ele mandou prender o mensageiro. Jeremias 36, de 20 a 26. Uma moça agora. Então enviou o rei a Jeudi para que tomasse o povo. E Jeudi tomou da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, o rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. E sucedeu que, vendo Jeudi, e 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o bolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Olha lá. Imagina, ele rasgou, mandou cortar, cortou, pegou o rolo e jogou no fogo. E o texto continua dizendo que ele não rasgou as vestes em contrição, ou seja, ele não está arrependido. Irmãos, eu estou dizendo tudo isso porque antes de chegar em Daniel, nós precisamos entender que esse era o contexto, era a situação em que vivia o povo. Por isso é que Daniel é um jovem espetacular. Ele ama a Deus. O tempo em que esse jovem está vivendo é esse tempo. Mas é interessante, Joaquim era também assassino. As mensagens do profeta Urias eram contrárias aos seus interesses, e por isso ele mandou matá-lo. Urias vai fugir para o Egito, mas Joaquim mandou sequestrá-lo, e ele foi trazido à sua presença e morto, os seus filhos diante dele. Depois que matou os filhos de Urias, ele mandou vazar os olhos. Irmãos, esse rei é ímpio, esse homem é mau. O cenário político também em redor de Judá. No ano 606, novos acontecimentos vieram modificar o cenário político e militar da conturbada região. Uma vitória de Nabucodonosor, rei da Babilônia, sobre Faraó Neco, consolidou agora a Babilônia como a nova potência mundial em ascensão. O Egito e a Síria haviam disputado o predomínio e a luta enfraquecera ambos. Assim, a Babilônia foi quem ganhou com essa briga. 2 cachorros brigando pelo um osso. Aí veio um terceiro e levou. Síria e Egito brigando pela potência do mundo. Na luta, eles enfraqueceram. Aí Nabucodonosor entrou e venceu os dois. Agora a Babilônia é o poder em ascensão. Agora ele assume o poder.
Nabucodonosor, irmãos, fez 3 excursões sobre Jerusalém. Em 606, levou os nobres, dentre eles aqui Daniel, e os vasos do templo. Em 597, noutra incursão, levou mais cativos. O rei Joaquim rendeu-se em resistência. Nesse tempo também foi ao cativeiro o profeta Ezequiel. Pedi para alguém ler para nós, 2 Reis 24:8 agora. 2 Reis 24:8. É interessante que Joaquim, ele não vai se render, ele vai resistir contra o exército babilônico, contra o exército dos caldeus. 2 Reis 24:8. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Eusta, filha de Elnatã, em Jerusalém. 18 meses ele vai prestar uma resistência contra os caldeus, contra o exército babilônico. Irmãos, a Babilônia, os caldeus vão sitiar, cercar Jerusalém. Durante 18 meses não vai haver comida, não vai haver água. Eles vão ser pisoteados, as crianças vão ser esmagadas, as moças vão ser violentadas. E Jeremias vai dizer que mais felizes foram os que morreram à espada do que os que morreram dentro de Jerusalém durante esse tempo. Eles vão ser levados para a Babilônia após serem vencidos. 2 Reis 25 vai nos dizer isso. Agora, imagina o cenário espiritual de Judá nesse tempo. Depois, irmãos, da reforma de Josias, Judá voltou a se esquecer de Deus. Lembra que Josias chega, rasga as suas vestes, coloca as coisas em ordem, faz uma reforma, mas após a morte dele, o seu filho assume, traz tudo de volta. É um rei ímpio, é um rei que vive uma situação longe de Deus, é um homem perverso. Esse homem vai ser vencido e a forma dele ser morto vai ser cruel. Agora, diante de tudo isso, os filhos de Josias, eles não temiam a Deus. Com ele, os reinos e os homens, eles foram ímpios. Eles não aceitavam ouvir a palavra de Deus. Esse era o cenário espiritual que estavam lá. Eles não aceitavam ouvir a palavra de Deus. Alguns profetas e sacerdotes chegaram a se corromper. Os profetas de Deus foram perseguidos, presos e mortos. Isso aqui é o tempo de Daniel. Agora eu estou tratando da situação espiritual, do que está se passando na vida de Daniel nesse período. Os sacerdotes que pregavam a verdade, os sacerdotes que não se corromperam, eles foram perseguidos e mortos. Em vez de haver quebrantamento e arrependimento e volta para Deus, o sacerdote e o povo endureciam cada vez mais. Cada vez mais. Contudo, irmãos, o rei continuava a endurecer a sua cerviz e continuava a viver obstinado, com um coração não disposto a voltar para Deus. 2 Crônicas 36, 13, nós vamos dar uma olhada ali. 2 Crônica 36, 13. Segunda Crônica, quem tem pode ler, por favor. 2 Crônica 36, 13. Olha o que diz a palavra de Deus, o estado espiritual dos sacerdotes e dos homens ali, dos chefes. Além disso, também se revelou contra o rei Nabucodonosor, que eu tinha juramentado por Deus,
mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não se converteu ao Senhor Deus de Israel. Interessante. Cada vez mais, a gente costuma dizer, aquilo que está ruim, agora está piorando, está ficando cada vez mais caótico. Cada vez mais, e o texto sagrado, que eles se tornavam infiéis a Deus. E é interessante que, à medida em que eles davam esses passos em torno dessa infidelidade, eles cada vez mais cometiam abominações diante de Deus. É interessante, irmãos, eles chegam a profanar a casa de Deus, que ele tinha, o próprio Deus, santificado para si. Dá uma olhada no verso 14 agora, irmão, por favor. 36:14 de 2 Crônica. Deus tinha santificado a casa para si em Jerusalém. Agora o estado aqui é tão ruim, o estado aqui é tão perverso, que eles estão trazendo as abominações para dentro da casa de Deus. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. Eles estavam fazendo isso. Deus santificou uma casa para si em Jerusalém, mas esses homens, no estado espiritual em que se encontravam, estavam cada vez mais trazendo abominações para dentro da casa de Deus. Suas vidas de infidelidade traziam então sobre a casa de Deus essas abominações. Aí Deus vai agir. Deus precisa agir. Agora, o poder do império babilônico está às portas. Deus vai agir. A Babilônia, irmãos, ela vai se tornar o maior império do mundo. Ela era a senhora do universo. Agora ela tem o controle. O reinado de Nabucodonosor abarcou o império, e esse reinado durou 43 anos, de cidade em cidade, de vila a vila. Nabucodonosor é soberano no universo. As muralhas da cidade eram inexpugnáveis, com 30 metros de altura, e dava para 3 carros aparelhados, com mais de 1.200 torres. Imagina isso. É uma cidade, dito lá pelos historiadores que ele mandou fazer jardins suspensos. Era uma coisa mesmo de primeiro mundo. Ali havia uma das 7 maravilhas do mundo antigo, jardins suspensos da Babilônia. O povo de Judá, irmãos, foi arrancado da cidade santa. O templo agora está destruído. O cerco trouxe morte e desespero. Como eu disse, as crianças morriam de fome, os velhos eram pisados, as jovens forçadas, e isso trouxe dor e lágrimas ao jovem profeta Jeremias. Por isso ele é chamado de o profeta chorão. Esse tempo em que Daniel se encontra, são contemporâneos. É nesse estado que se encontra a nação de Israel. É dessa maneira que está vivendo o povo de Deus. Aqui, exatamente aqui, Daniel está inserido. E eu posso dizer que os jovens de hoje, nem de perto, estão vivendo isso. A situação em que Daniel se encontra, diante de sua nação, é caótica. É caótica. É interessante nós notarmos ainda, eu queria que alguém lesse para nós Lamentações de Jeremias 4, verso 9. Você vai notar aí aquilo que eu disse ainda agora. Olha o que Jeremias vai dizer em Lamentações 4 e 9.
Se Deus permitir, amanhã nós entraremos no texto propriamente dito. Você pode sair e voltar e dizer, não era sobre Daniel, e nós, como eu disse, é importante entender. Quero que os irmãos entendam, quando Daniel aparece, capítulo 1, verso 8, diz, resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Talvez alguém imagine que a situação não era tão difícil assim, pastor. Talvez se eu tivesse lá, pastor, como jovem, talvez, né? Eu também faria diferença. Mas, irmãos, o contexto que eu estou trazendo para os irmãos aqui é um contexto muito difícil. E lembra, ele ainda vai ser levado para a Babilônia. Ainda vai chegar numa cidade invada de idolatria. Ele ainda vai chegar num mundo mais perverso do que se encontrava a sua nação. Ele não vai ter seu pai lá, ele não vai ter sua mãe lá, ele não vai ter seus irmãos lá, ele não vai ter seu pastor lá, ele não vai ter sua igreja lá. Ele está sendo jogado, é claro, ele já está saindo de Jerusalém para a Babilônia, e o contexto de Jerusalém já é muito horrível, mas ele vai se encontrar numa situação muito mais adversa ainda. É provável que o pai de Daniel não estivesse envolvido nessas abominações. É provável que sua linhagem familiar não tivesse envolvido nisso. Mas agora ele não tem mais seu pai, agora ele não tem mais sua família, ele não tem mais seu pastor, ele não tem mais seu sacerdote, ele não tem mais, isso vai ser arrancado dele e ele vai ser inserido num lugar horrível, sob pressão. E esse jovem vai fazer toda a diferença, e a razão é, ele ama a Deus. Mesmo no mundo perverso, mesmo no mundo contaminado com suas abominações, ele faz a diferença. Irmãos, e não é o produto do meio. Talvez alguém diga, olha, uma vez contestando com um irmão meu, que ele faz seminário, o pastor Wellington conhece, o Rogério. Uma vez ele disse para mim, mano, quando eu cheguei no quartel, ele me trouxe muitas dificuldades. Eu disse para ele, eu não concordo com o que você diz. Eu não concordo. Não é o meio. Porque Daniel, ele vai ser inserido numa sociedade corrupta, numa sociedade perversa. E não é essa sociedade que vai fazer com que ele mais tarde justifique seu erro. Pelo contrário, é seu amor a Deus, é sua integridade de vida que faz com que aquele jovem seja o jovem que foi na Babilônia. Lembra, ele é novinho. Irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, você vê a Bíblia falar de Estevão, e alguns de nós talvez mentalizem e pensem que Estevão era um senhor, um ancião, um homem já casado. Estevão é um jovem, o primeiro mártir da igreja. É um jovem, é alguém que ama a Deus, é alguém que teme a Deus, é alguém que tem uma postura. Estevão é um jovem, primeiro mártir da igreja é um jovem, não é um ancião. Lamentações 4, verso 9. Os mortos da espada foram mais de todos os mortos da fome, porque eles morreram lentamente, por causa de frutos dos campos. Olha lá, Jeremias diz que os que foram mortos à espada foram mais felizes. Foram mais felizes do que aqueles que se rebelaram, ficaram ao lado do rei perverso, porque os caldeus fizeram com que eles morressem aos poucos, que eles sofressem ali dentro, e a razão por que eles estão lá é Deus disciplinando um povo que não ouviu a sua voz. E talvez eles alegaram que estar dentro de Jerusalém, Jerusalém seria a cidade que Deus edificou, eles jamais chegariam lá. Talvez alguém possa pensar,
E é interessante, lá no interior, um homem me disse isso, e até hoje, em casa do nosso devocional, eu disse para minha esposa, eu lembrei do que havia dito. Ele brincava com Deus, sabe, irmãos? Brincava, e às vezes fazia coisas a desafiar Deus mesmo. E sabe o que ele imaginava? Ele imaginava o seguinte: porque um dia Deus se mostrou misericordioso, então eu posso brincar aqui, brincar ali, esconder um pecado aqui, outro ali. E porque Deus é cheio de misericórdia, e é porque eu estou dentro da casa dele, ele não vai me alcançar. Talvez alguém possa pensar assim: não, né? Deus é bondoso, Deus é Deus de amor, Deus é Deus de misericórdia. Mas isso tem um peso, irmãos. Você olha aqui, o povo foi levado cativo. Mas é interessante, o povo agora ele se assenta e chora, ele curte a dor, eles penduram a harpas e sonha com a vingança sangrenta. Eu queria que alguém lesse para nós Salmo 137, versos de 1 a 9. É interessante, nós precisamos ler esse salmo. O povo que é levado cativo, irmãos, agora ele está sentado. Ele vai chorar, ele vai curtir a sua dor, eles vão pendurar a sua harpa. Mas é interessante nós notarmos aí, eles vão sonhar com uma vingança sangrenta. É incrível isso, você fica, meu Deus, ainda não aprenderam. Salmo 137, de 1 a 9. Juntos ouvimos na Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião, sobre os salgueiros e há no meio dela, livramos as nossas armas. Foi lá aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção, os que nos destruíram, nos alegrassem, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião, como cantaremos a canção do Senhor que está estranho. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se à minha direita da sua destreza. Se não me lembrar de ti, apegue-me a língua do meu paladar. Não preferei Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, e diziam: descobri até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuiu o pago que tu nos pagaste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles na espera. Interessante. Ele diz: feliz aquele que pegar um filho da Babilônia e esmagá-lo a pedra. Meus irmãos, eu preciso dizer o seguinte: Deus disciplina seu povo quando o povo deixa de obedecer a sua palavra. Isso é coisa séria. Nós precisamos levar muito a sério isso. Deus disciplina o seu povo. Ele não disciplina bastardos. Nós temos a mania de achar que quando alguém faz aquilo que é errado, e na maioria das vezes quando isso se aplica a nós, alguém está fazendo algo errado contra nós. Isso às vezes se trata dentro de igreja, eu preciso salientar isso. As pessoas imaginam que Deus vai tratar e vai disciplinar. Mas irmãos, eu preciso dizer aqui: Deus disciplina seus filhos, não os bastardos. Os bastardos Ele castiga bastardos. A disciplina, irmãos, é um ato de amor, ainda que ministrada com lágrimas. Algumas verdades se destacam aqui. Em primeiro lugar, a obediência traz bênçãos. Isso é um fato correto. A obediência traz bênção, mas a desobediência, maldição. Isso é um fato. Não se pode negar, está escrito nas Escrituras. Todas as vezes que você for obediente a Deus, isso redundará em bênção. E logo quando se fala em bênção, talvez alguém pense que as coisas andam no sentido material.
Não, meus irmãos. Quando se obedece a Deus, quando se obedece a sua palavra, Deus abençoa, e as formas de abençoar são imensas. Mas quando se desobedece a Deus, a maldição é coisa certa, meus irmãos. Ainda se aplica, não para a salvação, o contexto de Deuteronômio 29, quando Deus diz para aquela nação: escolhe, pois, a vida para que viva. Depois ele diz: escolhe, pois, a bênção. Mas ele diz para a nação: quando você deixar de escolher a vida, vai morrer. E quando você deixar de escolher ser feliz, você vai ser infeliz. Ainda podemos escolher, ainda temos o poder para escolher. Quanto à questão de vivermos como crente, nós podemos. E todas as vezes que obedecermos a Deus e sua palavra, seremos abençoados. Mas todas as vezes que desobedecermos a Deus, haverá maldição. Os tempos, irmãos, de prosperidade, de crescimento de Israel, foram durante o reinado de homens que andaram com Deus. Todo o tempo que Israel prosperou foi no tempo em que os homens que lideravam a nação andavam com Deus. Quando esses homens se desviavam de Deus e corrompiam o povo sofria amargamente. No tempo do cativeiro, o rei, os sacerdotes e o povo estavam em profundo pecado de apostasia teológica. A depravação moral, ou seja, a impiedade e a perversão tomavam conta. Em segundo lugar, eu destaco aqui, quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder do inimigo. Isso é um fato também. A derrota de um homem de Deus não é o poder que o inimigo tem. A derrota de um homem de Deus é o seu próprio pecado. Tiago diz, em Tiago 1, que, deixa eu ler, verso 13, rapidamente aqui. Verso 13: ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Olha o 14: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então a derrota de um homem de Deus nunca é o poder do inimigo, ou o poder que o inimigo tem sobre ele, mas, meus irmãos, o pecado que este comete diante de Deus. Mas seu próprio pecado. Judá não caiu, irmãos. Se você olhar o texto, nós vamos tratar disso amanhã, se Deus permitir, diz que Nabucodonosor não prendeu o rei. Diz que Deus entregou o rei nas suas mãos. Diz o texto sagrado, capítulo 1, que o rei não levou os utensílios. Deus entregou os utensílios da casa de Deus. Então não era o poder que o rei tinha sobre a nação, mas era o pecado da nação que fez com que o rei Nabucodonosor então os vencesse e levasse os cativos como de fato levou. Então o poder não está no inimigo, mas na concessão do pecado. Quando ele disse sim, quando eles disseram sim para o pecado, isso destruiu a vida deles. Não foram aqui, irmãos, os inimigos, mas o poder que o pecado tem sobre a vida. Os utensílios da casa de Deus não foram apenas saqueados. A Bíblia diz que foram entregues ao inimigo pelo próprio Deus. Capítulo 1, verso de 1 a 13. Stuart Elliott diz: a cidade conquistada, o templo saqueado, e os tesouros transportados, e os cativos a chorar, tudo isso foi obra de Deus, destinada a cumprir seus propósitos, porque a nação se esqueceu de Deus.
Então, meus irmãos, eu concluo aqui dizendo: o pecado é a nossa derrota. Todas as vezes que nós desobedecermos a Deus, Deus há de tratar conosco. Todas as vezes que não formos fiéis a Deus, haveremos de colher maldição sobre nossas vidas. De fato, Deus é amor, de fato, Deus é misericórdia, mas nós nunca podemos esquecer que o amor de Deus nunca se desvencilha de sua justiça, de sua santidade. Sua justiça e sua santidade exige Deus tratar conosco. Esse era o contexto em que Daniel estava vivendo. E talvez todos nós aqui já lemos todos aqueles 12 capítulos que há no livro de Daniel. Mas amanhã, irmãos, se Deus permitir, nós estaremos então agora fazendo a exposição dos versículos e mostrando o quanto aquele jovem de fato amava a Deus e o quanto ele fez a diferença no ambiente em que ele vivia. Ele foi levado para a Babilônia, mas da Babilônia ele vai ser um porta-voz de Deus, ele vai ser um testemunho de Deus. No campo em que ele vai ser inserido, ele vai ser diferente. Sabe, irmãos, nós dissemos no início que de fato a igreja cresceu, e nós percebemos isso, há um número maior nas igrejas. Mas, meus irmãos, falta vida, falta compromisso. Eu passei 7 anos em São Sebastião da Tumã, e toda festa no interior precisava tratar dos jovens. E às vezes eu ficava me perguntando se o problema estava em mim, porque eles não conseguiam resistir à festa. Mas o tempo passa, irmãos, e a gente percebe que o problema é a falta de uma integridade e, acima de tudo, uma falta de um amor verdadeiro a Deus. Sabe, para alguns jovens, se olha para eles e às vezes dá até dó. Eles estão vindo, parece que com um peso muito grande, rapaz. Parece que eles estão chegando assim, se olha, estão tão cansados, as coisas de Deus são tão enfadonhas. Mas Jesus disse algo interessante: se vocês me amam, o meu fardo não é pesado. Eu lembro que quando comecei a namorar com a minha esposa, eu trabalhava numa multinacional e eu era responsável da limpeza das balsas. Agora imagina um sol desse, você dentro de um porão de uma balsa, a partir do meio-dia. E aí eu chegava cansado em casa, mas quando dava aquela hora de visitar a namorada, porque amava, o cansaço não existia mais. Para a casa da namorada, porque ama. Que Deus nos ajude a amarmos a Deus acima de todas as coisas. Aí nós vamos poder ser diferentes no lugar onde estivermos inseridos. Amém? Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela vida do profeta Daniel, o homem que chegou com uma idade muito pequena na Babilônia, mas com uma enorme integridade. Um homem que, mesmo vivendo em um lugar distante, longe de todos, pôde representar o seu Deus com tamanha integridade. E nós vimos que nem a morte, nem os perigos que cercaram arrancou dele o brilho, a capacidade de amar o Senhor como o amor. Nos ajuda, ó Deus, a olharmos para Daniel
e ter uma vida de integridade tal qual ele teve. Nós oramos a Ti agradecido por tudo. Te pedimos que ainda nos abençoe nesta noite. É nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.